E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São dois conteúdos diários, o primeiro às 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 2 de janeiro. Ontem eu fiz live aqui no canal, agradecer a audiência, a primeira live do ano. Vai estar passando nos cards aqui em cima daqui a pouco. No final desse vídeo vai estar aqui do lado nos relacionados para você poder assistir. Primeira live ontem do ano, assuntos importantes. Eu passei alguns recados ontem na live que eu vou passar aqui novamente, tá? Em relação a como vai ser o canal nessa temporada. Os vídeos continuam sendo 6 horas da manhã e 5 horas da tarde. Só que esse ano, essa temporada, as lives elas serão diferentes, tá bom? As lives aqui no canal esse ano, a partir de semana que vem, serão às terças e quintas-feiras, 4 horas da tarde, beleza? Então, a partir de semana que vem, as lives aqui no canal, esse ano, toda terça-feira e toda quinta-feira, 4 horas da tarde. Então, só passando esse recado para vocês. Olha, porque nesse conteúdo de agora temos temas importantes para tratar. Cara, eu quero falar sobre o Segovia, zagueiro, tá indo para o Mirassol. Quero falar do Bitelo, atualizar as situações do Bitelo. Quero falar sobre o Arthur Jorge, ainda é técnico do Botafogo, a gente está esperando o pagamento da multa, e a multa é maior do que a gente imagina, tá? Quero falar também sobre o Luiz Henrique, que está de saída do Botafogo. A gente ainda não sabe se vai para o Lyon ou se vai para uma outra equipe do futebol europeu, mas o Luiz Henrique parece que está de saída do Botafogo. Quero dar minha opinião sobre isso tudo que está acontecendo. E claro, para a gente fechar, eu vou até começar o vídeo de hoje falando do técnico, porque o Botafogo tem entrevistas acontecendo, o Jardine foi entrevistado, a informação que eu tenho é que o Crespo, o argentino Crespo, também será entrevistado. Mas o que eu quero conversar com vocês? Independentemente de quem seja o novo técnico do Botafogo, ele vai ter que ter pulso firme. E isso me preocupa um pouco. Por quê? O que é pulso firme? É no vestiário, cara, você ter moral no vestiário. O técnico que for chegar no Botafogo, ele tem que ter moral no vestiário e ter pulso firme. Então, cara, o Jardine, ele vai ter pulso firme no Botafogo? Ele vai controlar o vestiário da maneira correta? O Arthur Jorge fazia isso muito bem. Eu quero trocar uma ideia sobre isso com vocês, tá? Pulso firme, isso me preocupa muito. Claro, além de um bom esquema tático, além de bons treinamentos, boas ideias, variações táticas, mas tem que ter pulso firme. O Jardine vai ter pulso firme no vestiário? Quero conversar com vocês sobre isso. Mas antes, eu peço para vocês aquela moral, de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, eu vou começar falando sobre o técnico. Por quê? O Botafogo, com John Textor e com Alessandro Brito, estão fazendo entrevistas. O Jardine, ele já foi entrevistado, ele está no futebol mexicano, no América do México, está empregado. E eu tenho informações também de que o Crespo, o argentino Crespo, que está livre no mercado, também será entrevistado. Um dos entrevistados, além de outros técnicos aí que o Botafogo avalia para o lugar do Arthur Jorge. Mas o que vem ganhando forças, e eu acredito até que ele seja o contratado, é o André Jardine. Eu acho que o Botafogo vai pagar a multa, eu acho que o Botafogo vai contratar o André Jardine para essa temporada. Ele que está no América do México, o Botafogo vai ter que pagar uma multa para poder trazer os jogadores. Já houve reuniões, o Jardine gostou do que ouviu dos dirigentes, os dirigentes do Botafogo ali, representados pelo John Textor e o Alessandro Brito, também gostaram do que ouviram do Jardine. Só que uma coisa que me chama a atenção, e isso me incomoda um pouco, o Jardine, ele é amigo do Alessandro Brito.
O Botafogo no Intercontinental enfrentou o Pachuca. Quem passou as informações do Pachuca pra gente? O Pachuca é do México, né? Quem passou as informações pra gente foi até o André Jardine. Então, cara, essa amizade do André Jardine com Alessandro Brito, essa escolha, isso me incomoda um pouco. Eu não estou dizendo que ele vai ser contratado porque ele é amigo do Alessandro Brito, não estou falando isso. Mas isso me incomoda um pouco. O Thiago Nunes era muito amigo do Mazuco e era muito amigo do Brito também e acabou vindo para o Botafogo. O Thiago Nunes não foi escolha do John Textor, foi escolha do Scout. Foi uma certa amizade que trouxe o Thiago Nunes para o Botafogo. Eu não estou comparando a qualidade dos dois. Eu acho o Jardine mais treinador do que o Thiago Nunes. Eu acho até que o Jardine está fazendo um excelente trabalho no México, está sendo campeão. Eu acho que tem suas qualidades. Eu acho até o Jardine um bom treinador. Acho até melhor do que o Thiago Nunes. Mas essa questão de amizades, isso me incomoda um pouco. E outra, se o André Jardine vier para o Botafogo, não é escolha do John Textor. Não é, gente. O John Textor está sendo influenciado, está fazendo as entrevistas para trazer o André Jardine. Não é o estilo de técnico, na minha opinião, que o John Textor escolheria. Eu acho até que ele está sendo influenciado, assim como ele foi na escolha do Thiago Nunes. Agora, se o André Jardine vier para o Botafogo, uma coisa me chama a atenção e eu estou preocupado. Não conheço de fato o trabalho dele assim a fundo, não vou ficar aqui inventando coisas, mas eu vou fazer perguntas. Ele vai ter pulso firme no vestiário? Eu espero que tenha, porque o técnico que vier, cara, ele vai ter que ter pulso firme no vestiário. E eu tenho a sensação que o André Jardine ele pode deixar a desejar nisso. Tem que controlar vaidades, tem que controlar panelinhas. Isso acontece em todo elenco, em todo clube de futebol tem vaidades, panelinhas no vestiário. O Arthur Jorge, ele fez muito bem isso nessa temporada. Ele cortou as asinhas de quem tinha que cortar. Então, cara, tem que controlar o vestiário, tem que ter pulso firme e eu tenho receio do Jardine talvez deixar um pouco a desejar nesse sentido. Cara, se fosse um começo de projeto, eu acho o Jardine um bom nome, de verdade. Se fosse para um começo de projeto. Hoje, cara, o Botafogo é campeão brasileiro, é campeão da Libertadores, é um adversário a ser batido. O Botafogo vai jogar uma Copa do Mundo de Clubes e eu confesso para vocês, cara, mesmo eu achando o Jardine um bom treinador, um nome interessante, cara, eu não gostaria de verdade que o Jardine fosse técnico do Botafogo. Eu acho que a gente pode olhar no mercado outras situações até melhores, por exemplo, o Crespo, o argentino, ele me chama mais atenção do que o Jardine, até mesmo pelo estilo de jogo. E técnicos argentinos estão em ascensão no futebol. Tem o Vojvoda, tem aquele que foi pro Grêmio agora, um bom treinador, campeão pelo Vélez, o Grêmio contratou. Cara, tem o próprio Crespo, que está livre no mercado, vai ser entrevistado também pelo John Textor. Cara, técnicos argentinos estão em ascensão. Eu até olharia com carinho também para um técnico argentino, talvez, o próprio Crespo que está livre no mercado. Só que eu, talvez, no fundo, cara, eu desejaria um outro técnico europeu. Por quê? Porque, cara, a gente vai jogar uma Copa do Mundo de Clubes. Eu acho até que técnicos europeus estão mais acostumados com isso. Não precisa ser renomado, não. Por exemplo, o Arthur Jorge jogou Champions. O Arthur Jorge, ele jogou Champions. Então, assim, eles são mais acostumados. Sem contar, cara, comissão técnica. A comissão técnica dos técnicos europeus são comissões técnicas fantásticas. A comissão técnica do Arthur Jorge tem treinador de bola parada. Tem um preparador físico muito bom, e isso me preocupa também. A gente tem que olhar com carinho também como é que é a comissão técnica do Jardine. Não só do Jardine, do técnico que for contratado, a gente tem que prestar atenção também na comissão técnica, porque isso é muito importante, cara. Treinador de bola parada, preparo físico. Então, eu talvez, eu olharia com carinho novamente para o mercado europeu. Porque, cara, esses caras chegam aqui e ganham rápido.
O Abel ganha no Palmeiras, o JJ ganha no Flamengo, o Arthur Jorge ganha no Botafogo. Eu sei que são times bons, tal, mas os caras chegam aqui e ganham rápido. Os caras sobram aqui no futebol brasileiro. Eu sei que são bons times. O Abel tem bom time no Palmeiras, o JJ teve bom time no Flamengo, o Arthur Jorge teve bom time no Botafogo e tal, mas eles sobram aqui no futebol brasileiro. Então, talvez, cara, para uma Copa do Mundo de clubes, para os campeonatos que a gente vai jogar, talvez eu olharia para o mercado para outro técnico europeu. Não precisa ser renomado, não. Mas achar um novo Arthur Jorge, a gente tem dinheiro e a gente tem condições de achar um novo Arthur Jorge. Cara, e só para a gente finalizar a questão do técnico, porque temos outros assuntos aqui também. A imprensa aqui no Brasil, ela tá muito favorável à contratação do Botafogo ao André Jardine. E isso me deixa um pouco preocupado também. A imprensa, ela não torce para o Botafogo. Por que que a imprensa tá querendo tanto? A imprensa tá botando o Jardine lá em cima. Isso me incomoda um pouco, porque talvez a imprensa, ela não tá torcendo porque o Jardine é bom, de fato. Ela tá com medo que o Botafogo encontre um novo Arthur Jorge na Europa e sobre novamente no futebol brasileiro, assim como sobramos na temporada passada. Então eu acho que a imprensa, ela tá colocando pilha pra gente contratar o Jardine, não porque ele é bom só. Eu acho que a imprensa, ela tá com medo da gente encontrar aí um novo Arthur Jorge, e isso me deixa um pouco também preocupado. E outra, hein? Ô Jardine, se você for contratado, quando for enfrentar Flamengo, quando for enfrentar Palmeiras, não tenha medo não. Não bota o time fechado, porque técnico brasileiro, isso é genética, isso é natural, instinto. O técnico brasileiro, ele tem medo de Flamengo, ele tem medo de Palmeiras, o europeu não. O Arthur Jorge pegou o Botafogo, ganhou do Flamengo dentro do Maracanã, ganhou do Palmeiras dentro do Allianz Parque. O Flamengo e o Palmeiras para o Arthur Jorge é qualquer time. Os europeus não têm medo. Então, Jardine, se você for contratado, quando for enfrentar essas equipes, não tenha medo não, porque técnico brasileiro costuma ter medo. E a equipe do Mirassol, que vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro esse ano, contratou o zagueiro Segovão, tá bom? Informação do Lair Lulic e do Lucas Rossafar, jornalistas aí trazendo informação de que o Segovão, ele vai por empréstimo até dezembro desse ano sem custos, tá? O Botafogo vai pagar uma parte do salário, ele que tem contrato com o Botafogo até dezembro desse ano, então é o último ano de contrato do Segovão no Botafogo. Ele que tem 10 jogos com a camisa do Glorioso, estava no CRB, disputou a Série B com 13 partidas, então o Segovão está indo para o Mirassol, empréstimo até dezembro. O Botafogo vai pagar uma parte do salário e o contrato dele termina em dezembro com o Botafogo. Olha, a minha opinião, o Segovão, ele até poderia ser testado no Campeonato Carioca, mas é aquela situação, né? Se ele se machucar, o salário dele é alto. O salário do Segovão é alto. Então, se você testar ele no Carioca e ele se machucar, ele vai ter que ficar fazendo tratamento no Botafogo. Aí a gente vai ter que ficar pagando salário alto para um jogador que está em reta final de contrato. Então, eu acho até que o Botafogo está fazendo certo em emprestar para a equipe do Mirassol. Uma rapidinha sobre o Bitelo. O Botafogo fez a proposta para o Dínamo de Moscou, 64 milhões de reais, e essa proposta foi recusada, tá? A informação que eu tenho sobre o Bitelo é o seguinte: o Dínamo Moscou, ele vai aceitar uma proposta acima de 80 milhões de reais. Então o Botafogo fez uma proposta de 64 milhões de reais. Então o Botafogo vai ter que aumentar essa proposta, vai enviar uma outra proposta. A informação que eu tenho é que acima de 80 eles aceitam. Eu tenho receio porque os russos, eles são difíceis, cara. Então, eu tenho a sensação tipo assim, você quer o Bitelo? Então paga 100. Paga mais ou menos o que vocês pagaram na Almada. Eu tenho a sensação que os russos podem fazer isso. E se pedirem 100 milhões, eu tenho certeza que o Botafogo não vai pagar isso, porque eu acho que o Bitelo não vale 100 milhões, apesar de ser um bom jogador. Então eu tenho receio dos russos falarem, quer o Bitelo? Então me dá 100 milhões aí. Vocês pagaram isso na Almada? Sabe? E se fizer isso, eu acho que o Botafogo desiste dessa negociação. Mas eu acredito que o Botafogo deve chegar a uma proposta próxima ali de 80 milhões, e eles talvez aceitem
a proposta do Botafogo. Uma outra rapidinha é sobre o Arthur Jorge. Ele ainda é técnico do Botafogo, não pagou a multa. E é o seguinte, a multa rescisória, advogados analisaram ali o contrato e a multa rescisória dele é 20 milhões de reais. Então, quando o Botafogo anunciar oficialmente a saída do Arthur Jorge, é porque a multa foi paga. E a multa é 20 milhões de reais. Advogados aí analisaram o contrato, então o Botafogo vai receber uma boa grana na saída do treinador. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Quero conversar com vocês sobre o Luiz Henrique, tá de saída do Botafogo. Talvez para o Lyon, talvez para outros clubes da Europa. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, pra gente falar sobre o Luiz Henrique, mas antes peço para vocês aquela moral, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheios de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, a primeira informação do Luiz Henrique é o seguinte, a Fiorentina, segundo o jornalista Fabrício Romano, o Fabrício Romano disse que a Fiorentina ainda não desistiu do Luiz Henrique, tá? Tá fazendo propostas, o Botafogo tá considerando propostas baixas, valores baixos, então o Botafogo nem tá abrindo negociação e isso tá irritando um pouco os empresários do jogador. Os empresários do jogador tá um pouco irritado com a postura do John Textor, porque eles acham que o John Textor tem que aceitar qualquer proposta, tem que aceitar qualquer valor para liberar o Luiz Henrique. Não é assim. A proposta tem que ser boa para o jogador e tem que ser boa para o Botafogo também. E até agora, as propostas da Fiorentina, da Itália, não foram boas. Financeiramente para o Botafogo não foram boas. As propostas da Fiorentina da Itália. Então, dando a minha opinião, cara, primeiro, o que eu falei do Almada, eu falo do Luiz Henrique. Pra mim é burrice. Você trocar hoje o Botafogo pra jogar no Lyon, pra mim é burrice. Por quê? Porque o Luiz Henrique, cara, é o rei da América, é o melhor jogador do futebol brasileiro, tá na seleção brasileira. Cara, vai fazer o que no Lyon? O Lyon tá cheio de ponta direita, vai chegar lá, tá arriscado pegar banco. Ainda tem a possibilidade do Luiz Henrique ser negociado com outros clubes da Europa. Não é certa a ida dele ainda para o Lyon. Mas se ele for para o Lyon, cara, eu acho muita burrice. De verdade, porque, cara, não tem sentido você trocar o Botafogo sendo o melhor jogador, titular absoluto, seleção brasileira para jogar no Lyon. Então, cara, assim, é a escolha dele. A gente sabia que isso ia acontecer. Eu respeito o desejo, tudo de bom se ele for. Cara, honrou a camisa do Botafogo, ganhou títulos. E agora, reposição. Vai depender do Textor, cara. Se o Textor investir, se o Textor quiser montar um bom time novamente, reposição tem. Tu pode contratar o Almiron. Eu acho até que o Almiron consegue manter o nível do Luiz Henrique. Mas agora depende do John Textor. Vai montar um bom time de novo? Vai gastar? Ele tá dizendo que sim. Então, se ele for gastar... apesar que o Luiz Henrique é um craque, vai fazer muita falta, a gente consegue peça de reposição para o lugar dele. Eu acho que o Botafogo consegue ir no mercado, achar jogadores aí, não do nível talvez do Luiz Henrique, mas jogadores que consigam ali manter o nível. O Almiron, cara, eu acho que o Almiron pode ser um bom substituto para o Luiz Henrique, então isso não me preocupa tanto. Agora, só para a gente finalizar, se esses caras forem para o Lyon, não só ele, como a Almada, ficarem encostados no Lyon, e voltarem no meio do ano, eu não sou a favor. Eu vou voltar no meio do ano para jogar a Copa do Mundo de Clubes, que eu estou encostado aqui no Lyon, aí eu vou voltar no meio do ano. Eu não sou a favor. Porque aí você vai tirar a vaga de quem está jogando, vai depender muito do momento do time também, né? Se tiver dando tudo errado pra gente, a gente aceita de volta todo mundo. Agora, se tiver dando tudo certo, eu não sou a favor não, porque aí você vai trazer o cara no meio do ano, se eles estão indo pro Lyon porque eles querem, ninguém está obrigando. Eles estão indo porque eles querem. Aí vai voltar no meio do ano para jogar a Copa do Mundo de Clubes, vai tirar a vaga de quem está jogando? Aí eu acho errado. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus. Boa quinta-feira, tudo que for saindo relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde eu estou de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.